Vocês estão me ouvindo? Como é que tá aí? Não? Alô? Alô? Me ouve? Eu estou te ouvindo. Você me ouve? Sim, agora podemos então começar, enfim. Então tá bom. Boa noite, pessoal. Hoje com um convidado mega especial, professor Salib Neto. Obrigado aí pela pontualidade de todos aí. Vou começar então falando um pouquinho sobre a sua carreira. Pode ser, Salib? Lógico, lógico. Você é um exemplo de trajetória multifacetada que une esporte, educação e negócios. Iniciou sua carreira no tênis ainda jovem, com forte formação competitiva no circuito infanto-juvenil, onde desenvolveu a disciplina, resiliência, mentalidade de alto desempenho. E essa base o levou ao tênis universitário dos Estados Unidos, onde atuou em alto nível e deixou seu legado tão relevante que teve seu nome eternizado na quadra 1 da universidade que estudou. Reconhecimento raro e simbólico de sua dedicação ao esporte. Após o tênis, direcionou sua carreira para o mundo corporativo e acadêmico. Tornou-se cofundador da HSM, hoje a HSM Educação Executiva, uma das maiores plataformas de educação executiva do Brasil, impactando líderes e empresas com conteúdo de gestão, inovação e estratégia, além de falar com grandes líderes como Peter Drucker, né? E ter sido meu professor no meu MBA, viu? Obrigado. Ao longo dos anos, consolidou-se como uma referência em pensamento empresarial e desenvolvimento de lideranças. Além disso, é autor de grandes livros de sucesso, best-sellers na área de negócio, como esses aqui, que eu li todos eles, viu? Sua trajetória é marcada pela capacidade de transitar entre diferentes áreas com excelência, sempre conectando em alta performance esportiva e visão estratégica de negócios, onde sua base é o tênis. E obrigado por nos ajudar aqui num grupo voltado na cultura do conhecimento e baseado nesse um dos seus primeiros livros, para falar sobre o iceberg, né? O que está embaixo do iceberg, é pautado na cultura do conhecimento. Então, com prazer, apresento a vocês o Salib, professor Salibão, que tem um saque que era um torpedo na época, que todos os tenistas da época falam. E só falam muito bem. Grande, inclusive, incentivador de grandes carreiras de grandes tenistas que eu ouvi durante essa semana, relatos aqui. Então, parabéns, e a palavra é sua. Quer começar falando alguma coisa, Felipe? O primeiro, agradecer o convite, parabenizar pela iniciativa. Acho que essas iniciativas são muito importantes para essa troca de conhecimento, e a gente precisa tanto, né, de conhecimento aqui no Brasil. Falta de vontade nós não temos, né? Temos muita vontade, temos muitos talentos, mas nos falta conhecimento, né? Então, muito importante essa iniciativa para dividir conhecimento, para que todos, né, que amam o tênis consigam ficar melhor, né? O tênis é um esporte fascinante, mas também muito técnico, né? E ele precisa ser visto de várias maneiras. Eu, particularmente, devo tudo ao tênis. Se não fosse o tênis, eu não estaria aqui com vocês. Era louco por tênis, e como todos nós aqui, praticamente, todos nós gostaríamos de ter sido o número 1 do mundo, né? Mas eu também nunca tirei os pés do chão, né? Eu lembro que na minha época, com o tênis profissional começando a pegar forma, com o WCT, eu via muitos dos meus colegas que jogavam juvenil comigo só focando no tênis, né? E eu falei, cara, eu também gostaria, não vou tirar o meu sonho de tentar ser, mas eu também não vou arriscar minha vida inteira numa coisa que pode não dar certo. Então, eu sempre tive muito claro para mim que o tênis teria que andar junto com alguma coisa. Caso não funcionasse, eu teria uma retaguarda, né? Eu passei a vida inteira cuidando dessa equação para que ela ficasse bem equilibrada, né? Que nunca deixasse, e funcionou, né? Foi muita disciplina, muita dedicação, né? Que na verdade me trouxe aqui para o mundo que eu tenho hoje, né? E pelo fato do tênis ter me dado tanto, né? E eu consegui tudo no braço mesmo, né? Tive muita gente que me ajudou, como eu ajudo outros. E eu falei, pô, de repente eu posso passar, né, para adiante tudo que aconteceu na minha vida, para que eu escapei nos 49 do segundo tempo muitas vezes, né? Então tudo podia ter dado errado. E se eu tivesse alguma pessoa que tivesse me orientado lá atrás, eu talvez não tivesse sofrido tanto.
Então eu aproveitei os últimos 50 anos para poder contribuir de volta para o tênis, né, o que ele me deu, tanto em desenvolvimento de jovens, desenvolvimento de profissionais, conseguindo bolsas para jovens nos Estados Unidos inteiro, né? Eu fiz um cálculo outro dia, acho que eu já consegui mais de 500 bolsas nesses Nossa, últimos 50 anos, né? E jovens assim que estão super bem encaminhados, como o Diego Cubas, como o Bruno Rosa, o próprio Ascioli, né? Eu consegui a bolsa do Ascioli, né? Então, e do outro lado, na parte técnica, como eu nunca tive técnico, né? Então, eu acabei tendo que fazer tudo sozinho e acabei desenvolvendo um pouco dessa mentalidade biomecânica, né? Tanto que o Regis mandou o saque do filho dele e eu levei 5 segundos para dar uma olhada, né, Regis? Para é verdade. apontar lá o que podia ser. Então, assim, sempre foi minha paixão, mas também sofri muito, né? Porque não é fácil, né? Aqui no Brasil, eu tentei recuperar lá na Sociedade Harmonia de Tênis, né? E, infelizmente, jogaram o passado fora. E tive que até me afastar do clube, porque não conseguia ver um clube que, quando eu entrei, a gente tinha a final do Campeonato Brasileiro Profissional, era Harmonia A contra Harmonia B, né? E hoje você não consegue montar uma equipe de quarta classe no clube. Então aquilo me machucou muito, né? Então hoje eu procuro só adicionar valor em quem está afim, né? Não adianta ficar insistindo em quem tá querendo ir para frente. Então, assim, graças ao tênis que eu aproveitei não só com o jogo, mas eu aproveitei muito o tênis para me relacionar, porque era o meu diferencial. Eu não tinha nada, eu tinha 2 raquetes, tinha um bom jogo, então eu soube usar o tênis para me relacionar, e graças a esses relacionamentos eu consegui começar a HSM, consegui atrair gente do mundo inteiro. Então sempre o tênis sempre me acompanhou de um jeito ou de outro. Eu digo que aqui no Brasil, infelizmente, a gente tem essa visão: ou você vai ser tenista profissional ou você não vai ser nada, entendeu? Você desiste. Eu acho que é um erro gigante. A gente tem que saber aproveitar o tênis como esporte para a vida, para relacionamentos, para conhecimento, né? Para conseguir uma bolsa fora do Brasil, né? Essa obsessão que nós temos aí com tênis profissional, a gente sabe que a chance de um tenista profissional dar certo é menos de 1%. Então, vamos começar a pensar, vamos pensar no tênis universitário dos Estados Unidos, aproveitar que os jovens conseguiram um nível bom e explorar esse caminho que é fantástico, né? Te abre a cabeça, dá a oportunidade de você estudar fora, com bolsa, de conseguir coisas incríveis na vida, né? Então, tenho muitos pupilos aí que eu tenho muito orgulho, né? Não sei quem, acho que muitos de vocês devem conhecer o Walter Paiva, o Valtinho Paiva. O Valtinho Paiva era meu pegador de bolas na Harmonia e eu abri um mundo diferente para ele. Hoje ele é dono da Walter Paiva Tennis Academy em Los Angeles. A Gabriela Moreira, que morava aqui em Alphaville, tinha uma vida bem desafiadora com a família, não tinha nada. Eu fui visitá-la no ano retrasado em Charleston. A menina ficou multimilionária, assim, dona de dezenas de imóveis. Então eu tenho muito orgulho assim de ver jovens que passaram por mim e que estão tendo sucesso. A própria Vitória Barros, né? Todo mundo conhece um pouco dessa história, até um pouco turbulenta, né? Porque a turma, tinha gente, acredite, tinha gente que não queria que ela fosse treinar na França. Acreditem. E eu consegui, com muita luta, né, fazer com que ela fosse, e está aí. Ela tem 16 anos e é número 11 do mundo, né? Então, e longe dos holofotes, né? Porque aqui no Brasil nós somos 880, né? Você vê, o João Fonseca tem 19 anos, o moleque perde na segunda rodada e acabam com ele, né? Infelizmente a gente tem essa cultura do 880, né? A gente tem que ser mais moderado, né? Não criar tantas expectativas. Que nem o tênis argentino. O tênis argentino, por que eles têm sempre 7 ou 8 entre os 100 do mundo? Porque as expectativas deles são baixas, né? São baixas. Os pais são mais moderados, ninguém fica com essa coisa. O número 1 vai ganhar não sei o quê, vai ganhar milhões. São todas expectativas baixas. Então a gente precisa aprender um pouco disso e criar uma ansiedade menor, porque hoje eu vejo muitos jovens prejudicados. Eu vi o Elinho Silliman que está aí, né? A gente tem um exemplo lá no clube, né? Garoto de 11 anos de idade já está carregando um caminhão nas costas, né? Que é totalmente desnecessário, né? Então a gente precisa
aprender a se equilibrar mais, ficar mais com o pé no chão, entender que o tênis não é só tênis profissional, o tênis é para a vida toda, é para abrir cabeça, para você estudar fora, né? Você ver coisas diferentes. E se o tênis der certo, tá ótimo, né? Mas se não der certo, tá ótimo também, né? Fantástico. Pessoal, vocês ouviram tudo isso? Está no grupo certo, professor Salib. Aqui são os pais que estão querendo aprender, estão querendo um caminho. Muitas pessoas não sabem nem 2% do que você falou aí, né? Então, eu espero que isso vai ficar gravado. Isso vai ficar como cultura do conhecimento na maior videoteca que a gente está começando aqui, né? Com pessoas fantásticas como você. Parabéns. Deus abençoe você por tudo que você fez, por todas essas pessoas aí, tá? Porque você é uma pessoa com prosperidade e feliz, né? Isso se chama felicidade, viu? É muito legal ouvir isso, é muito legal. Eu penso que o tênis tem que ir por aí mesmo. Mas aí, então, vamos falar um pouco das perguntas que a gente combinou, né? Eu vou fazer um apanhado aqui. Olha, tem um monte de gente entrando aí, como o mestre Kimaíra aí, né? Acho que ele... Kimaíra, Foi Charlie, aí. você tá aí, não? Não acredito. Charlie tá aqui, olha que honra. Eu acho que de jeito, Salibão. Ano passado, eu e o Charlie demos uma aula sobre o algoritmo da vitória em São João da Boa Vista, que foi inesquecível. Os caras estão falando até agora. Isso deixou o pessoal tonto, né, Charlie? Mas estou à disposição aí para quem quiser perguntar, comentar, discordar de mim também. Eu não sou dono da verdade. Legal. Não, vamos começar então com o nosso roteiro, né? Mas tem bastante, tem o Pavão, tem bastante gente aí, Macleon, tem bastante gente aí, né? Só gente legal. Só gente, eles fazem parte do clube. O mestre Kimair, ele traz sempre ensinamentos quase diariamente no grupo, professor Salib. Faz. É muito legal isso. É muito legal essa interação. Bom, então vamos começar falando como é que começou a sua carreira lá, como é que era o ambiente competitivo de quando você começou a jogar tênis, os seus aprendizados, o que você levou de tudo isso, como é que você chegou na universidade, como que você aplicou isso para criar a HSM? Já vamos fazer um uma coisa... Primeiro que o esporte, não tem nada melhor do que o esporte para te preparar para a vida, né? Ele te desenvolve um ambiente competitivo, um ambiente de querer melhorar, querer se desenvolver o tempo todo, né? Todo dia que a gente vai para a quadra, a gente procura melhorar alguma coisa, né? Então, se você consegue levar isso para fora da quadra, funciona, né? Funciona. Então, até hoje, eu tava com a minha esposa indo para São Paulo fazer uma consulta, né? E a gente estava conversando, né? Pô, eu vou fazer 67 amanhã, aproximando dos 70, né? Aí ela perguntou, mas pô, qual a tua ambição hoje, né? Com quase 70 anos. Eu falei, cara, eu quero ser reconhecido no mundo inteiro como um grande pensador de gestão. No Brasil eu já sou. Então a gente, graças ao tênis, você continua mantendo aquela ambição. Porque uma vida sem ambição, você não chega a lugar nenhum. Agora, muito disso aqui foi muito sofrido para mim, né? Quando eu me apaixonei pelo tênis, meu vizinho jogava e me deu uma raquete torta para jogar no paredão lá do AMB Tênis Clube. Eu me apaixonei pelo esporte. Os meus pais levaram um susto, né? Porque nunca vi no tênis na vida e tênis, a gente não tinha dinheiro nem para comprar uma raquete, mas era a minha paixão, né? E fui lutando. Aí eu fui para o Pinheiros, que é o clube original dos meus pais, né? E fui recebido a pancadas lá naquela época, mas a porrada assim, sabe? Porque o tênis era um esporte de famílias. Tinha a família Avancini, a família Keck, a família Ferreira. Era impressionante. E eu era o Zé Salib vira-lata, né? E, de repente, eu entrei lá no clube com 11 anos e era um principiante. E com 15 eu era número 1 do clube profissional, né? De primeira classe. E aquilo acabou dando muita raiva nas pessoas, sabe? Muita gente não gostou disso. Eu fui muito, muito buleado lá. Meus pais não sabiam, porque eu estava sozinho. E foi uma época bem difícil, eu carrego até algumas feridas lá de trás. Mas aquilo, eu sempre usava aquilo para falar, cara, eu vou provar para vocês que vocês vão ter que me engolir aqui. Treinava, assim. Então, às vezes esse tipo de coisa até te ajuda a ficar com mais, né, raiva, aquilo que eu falo no meu livro, que às vezes não é aquela vontade de ganhar, mas quanto se odeia perder, né?
E eu odeio perder mais do que eu gosto de ganhar, entendeu? Então, aquilo legal. Aí depois fui para a Harmonia. A Harmonia foi um clube excepcional na minha vida, principalmente naquela época, né? Um clube que me abriu portas, me recebeu de braços abertos, ao contrário do Pinheiros, que me deixou muitas marcas, né? De muita gente querendo que eu parasse de jogar tênis, porque eu ganhava do filho de um, do filho de outro. E o Harmonia me recebeu de uma maneira fantástica, né? Nós tínhamos aí o Charlie sabe do nível de equipe que a gente tinha, Fernando Gentil, Luiz Felipe Tavares, Ivan Barros, Eurício Silva. A gente tinha a final do brasileiro era a Harmonia A contra a Harmonia B. E aquilo foi muito bom, né? E graças a uma carta que eu sempre tive esse sonho de estudar fora, sabia que podia, fui jogar Orange Ball, né? E cheguei lá, vi aquele mundo fantástico. Falei, cara, como é que eu posso fazer para ficar aqui, né? E aí eu sabia que existiam bolsas, mas eu não tinha o contato, não falava inglês. E aí o Cidinho Procópio, grande querido, escreveu uma carta para o técnico da Florida State University, me recomendando, né? E acabou, graças a essa carta, eu consegui uma bolsa, né, que acabou mudando a minha vida. E aí eu fiquei 2 anos na Florida State e depois bati no teto lá em termos de nível técnico e acadêmico. E eu falei, cara, eu preciso ir para um lugar melhor para conseguir me desenvolver, né? Então, eu sempre fui um cara inquieto, nunca me conformei com a situação atual, sempre buscando sempre o melhor. E o esporte faz isso com a gente, né? Então, eles têm sido fantásticos e graças a isso a gente conseguiu se desenvolver para outras áreas também, né? E continuo aqui, firme e forte na luta, em busca aí do meu reconhecimento mundial. Você já tem, professor. Olha, eu vou falar uma coisa, eu vou fazer. Eu espero que os pais assistam todos essa Masterclass, nós somos quase 700 ali no grupo, porque eu vou conectar todo mundo. Vocês viram a história do mestre Kimair, do mestre Edivaldo, do mestre Edivaldo Barbosa, vocês estão ouvindo agora a história do Salib Neto, é tudo história de superação. Não tem almoço de graça, né? E hoje a gente tem até algumas facilidades que não tinham lá no passado, né, mestre? Então, tem que ir atrás, tem que correr atrás do seu sonho. Você correu atrás do seu sonho. Parabéns mais uma vez, é isso aí, bem respondido. Aí nós vamos então para o bloco do tênis universitário americano. Chegou lá nos Estados Unidos, você não sabia falar inglês, você foi atrás. Você não sabia como é que arranjar uma bolsa de estudo, você foi atrás. E chegou lá na Forest University, certo? Sim, na Florida State, Universidade Estadual da Flórida. Flórida, que foi a universidade que abriu as portas para os brasileiros, né? Naquela época você tinha outros brasileiros, que nem o Roberto Marcher, o Coelho, Ricardo Bernd, né? Que foram os primeiros brasileiros a jogar lá, depois o Cidinho Procópio. E eu fui em seguida, né? Então eu dei sequência a essa parte. Mas não foi brincadeira, não, porque imagina, os meus pais nunca tinham saído do Brasil. Quando eu falava para eles que eu queria estudar nos Estados Unidos, eles olhavam para mim e falavam, você tá louco, né? E eu falei, não, eles têm bolsa lá, né? Bolsa. Bom, no final eu entrei na faculdade aqui, tinha parado de jogar tênis, estava deprimido, né? Porque não jogava mais. Aí eu tinha meu último ano de Orange Ball, tinha caído muito de nível, porque eu tive que parar de jogar tênis. Eu falei, cara, eu não vou voltar mais pro Brasil, eu vou atrás de alguma coisa aqui. Eu tinha 18 anos, eu falo, cara, não volto mais, tanto que a passagem estava marcada, não entrei no avião. Eu fiquei lá, eu tinha que passar num teste de inglês, que é o TOEFL, né? Que o meu score no primeiro teste foi 0. Foi o primeiro cara que conseguiu tirar 0, eu não acertei nenhuma questão. E o técnico olhou para mim e falou, cara, você tem 3 meses para tirar pelo menos 70 no Cambridge, que é um teste similar ao TOEFL. E ele falou, aí tem mais, eu não vou poder te ajudar. Eu estava dormindo no sofá da casa dele, ele estava recém-casado, imagina como é que a mulher dele me olhava, né? Ele falou, não vou poder mais te ajudar. Mas aí conversa com os moleques do time, e os moleques do time estavam excitadíssimos para a minha chegada, porque o time estava afundado, e eu podia dar outra dinâmica no time. Eles me acolheram, eu dormi no chão do dormitório de um deles, eu tinha lá, sei lá, eu tinha naquela época uns $100, eu fui para a livraria, eu comprei um livro de inglês, de gramática, por 50, os outros 50 eu comprei de misto frio. Eu comi misto frio durante 3 meses seguidos, de manhã, de tarde, no almoço, porque a única coisa que eu conseguia fazer era misto frio. E eu, em 3 meses, eu tirei 72 no teste,
e graças a esse esforço, a minha vida mudou, né? E eu consegui, a partir desse momento de ter passado por tudo isso, eu falei, cara, não precisa ser assim para os próximos, né? Então, desde que eu entrei na faculdade, eu falei, cara, eu vou ter como missão de vida poder passar para outros de uma maneira muito mais tranquila do que eu passei, né? Porque eu podia ter dado errado em um segundo. E desde lá, como mencionei, né, eu fiz um cálculo por baixo, deve ter sido mais de 500 bolsas que eu consegui, transformei a vida de muita gente para melhor. Foi fantástico e continua assim. Agora eu estou um pouco mais na arquibancada aqui, olhando de fora, né? Porque eu acho que tem muita coisa já andando. Mas você nunca, como o Regis percebeu, eu não falo não para alguém que quer falar de tênis comigo. Antes eu era mais proativo, mas eu estou num momento da minha vida que agora, se alguém quer falar comigo de tênis, que venha. Mas eu não vou atrás. Acho que já dei minha contribuição. Por mim passaram profissionais também. Pouca gente sabe que se eu não tivesse olhado o Luiz Matter como tenista, ele não existiria como tenista. Né? Ele tinha parado de jogar tênis, estava no terceiro ano de engenharia. Eu que olhei para ele e precisei treinar um mês com ele. Eu falei, depois de um mês, eu falei, Nico, você pode ficar entre os 100 do mundo. Ele deu risada na minha cara com 21 anos. E aí eu convenci o pai dele a ele trancar a faculdade e ele trancou. Eu acho que dá uma travada. Mestre Salib? Vamos aguardar um... Você estava falando que você estava com o Luiz Mata, Nico, o pai dele, dono da Paramount, certo? Isso, ele tinha parado de jogar tênis, aí eu ia para a Europa para encerrar minha carreira, para eu ia fazer meu MBA, e aí eu falei, Nico, eu preciso treinar um mês. Ele falou, não, já parei de jogar tênis, eu estava no terceiro ano de engenharia com 21 anos, e eu convenci ele a treinar um mês comigo, olhei para ele e falei, Nico, você pode ficar entre os 100 do mundo. Acho que ele não era nem primeira classe, e enxerguei nele que nem ele enxergou. Conversei com o pai dele, convenci ele a trancar a matrícula e ele deu no que deu, né? 29 do mundo. Passaram por mim caras como o Meligeni, que não tinha patrocinador nenhum, o Ricardo Ascioli também sem patrocínio, o centro de tênis do Rio de Janeiro, da Milk, o maior centro de tênis que já construiu nesse país, as bolsas, a Vitória Barros, enfim, sempre procurei dar minha contribuição. Às vezes um pouco sofrida, né? O Charlie Kirmay sabe como é sofrido, né? Desenvolvendo esse tênis nesse país. Mas eu olho para o resultado de tudo isso, tenho muito orgulho, muito orgulho. A própria Idalina também era uma menina que pegava a bola. Eu lembro que quando eu a conheci, ela tomava 5 conduções para chegar no clube que ela pegava a bola, 5 de ida, 5 de volta. E conseguiu se formar, fazer doutorado. Então, assim, só tem história boa. No fundo, a vida é isso, né? A gente procura deixar algum legado aqui, uma marca boa e ter prazer na evolução dos outros, né? Isso para mim sempre foi o principal, né? A minha felicidade estar que outros fiquem felizes, né? Graças a Deus. Deus abençoe. Legal, bem respondido. E como é que chegou nesse estado de você ter a quadra 1 da universidade onde você estudou nos Estados Unidos com o seu nome? Como é que foi essa turnê aí, avassaladora? Esses ganharam todo mundo mesmo lá? Sim, cara, interessante, né? Porque minha carreira universitária na Florida State foi fantástica. Cheguei lá comendo a bola. Depois eu mudei para Carolina do Sul e me machuquei muito, né? Machuquei demais. Os últimos 3 anos foram bem desafiadores, apesar que eu tive bons resultados, não na estação, mas no verão, né? Tive um jogo memorável com o Charlie aqui, lá no Rio de Janeiro, durou não sei quantas horas. Mas o que aconteceu? Quando eu ganhei aquela bolsa, eu fui tão grato àquela faculdade ter me abraçado. Quando meu pai morreu, ele morreu no primeiro dia do meu último ano. Você imagina, eu cheguei, imagina, aconteceu, eu joguei com o Charlie aqui, eu chamo o Kirmay de Charlie, né?
Eu joguei na semana anterior, na semana seguinte eu fui viajar, dei um abraço no meu pai, cheguei corrida. No primeiro ano da minha último ano, minha faculdade me abraçou, meu técnico me cuidou como se fosse um filho, pegaram psicólogo, psiquiatra, tutor, não mediram esforços para que eu passasse de ano, e aquilo foi muito importante, né? Então aquilo me tocou muito, então eu sempre procurei retribuir para a escola, né? Tecnicamente, a Universidade da Carolina do Sul é a universidade que mais abraçou brasileiros. Eu comecei essa história com o Ricardo Ascioli, com a Ingrid Martins, agora com o Lucas Silva, que está jogando muito, né? Muitos garotos, aí o Diego Cubas também, né? Muitos, são dezenas que passaram lá, né? Inclusive nós temos um grupo aqui, tem o Thiago Pinheiro também, né? No final eu levei todo mundo para lá e sempre procurei contribuir tecnicamente, contribuir também para a construção do nosso estádio coberto, né? Nosso estádio coberto que é fantástico, climatizado, 6 quadras com estrutura de vídeo, de treinamento, de fisioterapia. Então sempre procurei, sabe? Eu sou um cara que valorizo muito o passado, sabe? É uma das coisas que me magoou muito no Harmonia e que me fez afastar do clube. Nunca imaginei que o próprio clube que me abriu as portas, um dia eu teria que me afastar, porque não me faz nada bem entrar lá naquele clube e ver as pessoas que cresceram comigo, se beneficiando de tudo aquilo que a gente fez, olhando para uma situação triste de ter um clube que não consegue formar uma equipe de 4ª classe, uma estrutura de treinamento, desenvolvimento que não tem igual, porque as pessoas não valorizam o passado. Então, respondendo a tua pergunta, eu valorizo muito o passado, né? E sempre respeitei o passado. E é incrível, né? Porque nos Estados Unidos eles valorizam o passado, né? Então ficou essa troca, né? Até que um dia eles falaram assim, pela sua dedicação, não só como tenista, mas por tudo que você fez pela escola, nós queremos dar o nome da quadra 1 para você. E agora, última notícia, há um mês atrás, eu recebi uma carta do Dean da Escola de Administração, que o Dean é um reitor da Escola de Administração Internacional, que é a melhor do mundo hoje nessa área. E eu, dia 24 de abril, estarei em Colômbia para receber a minha inclusão no Hall da Fama da universidade. São pouquíssimos que estão lá. Uma universidade que tem, uma escola que tem mais de 100 anos. Eu, talvez, acho que o único brasileiro a receber. Então, eu tenho muito orgulho, assim, de ter sido reconhecido como esportista, mas também com a parte acadêmica. Por isso que eu tanto brigo aqui no Brasil, que todo mundo faz tanta pressão para os jovens, só tênis, esquece estudo, vai jogar tênis, vai ser número 1 do mundo. A vida não é assim. A gente sabe que a chance de dar certo é muito pequena, né? Então, sempre procurei mostrar. Então, eu tenho muito, assim, eu tenho muito orgulho, assim, de estar nos dois lados do campus, né? Lado esportista e o lado acadêmico, né? Então, quando eu chego lá, é uma festa, os dois lados me disputam, né? E não consigo estar melhor, mas, de novo, né? O passado, ele se cultiva, né? Você não cultiva o futuro, você cultiva o passado também. E aqui no Brasil, infelizmente, nós temos memória curta para as coisas. Você pega aí o Carlos Kemar, o Charlie. O tênis brasileiro tem uma dívida, o Carlos, do tamanho do elefante, tamanho do universo. Por quê? Porque a gente não está sempre procurando alguma coisa a mais, é outra história, né? E a gente perde a base. Se você não valoriza o passado, você perde a base das coisas. Você não cria alicerces para desenvolvimento, para nada, né? E essa é a parte bem desafiadora do Brasil e que me fez me afastar um pouquinho do tênis, que eu fiquei muito machucado de ter me empenhado tanto, né? E gostaria de ter visto, assim, um Brasil com um tênis melhor, sabe? Eu acho que a gente merecia algo muito melhor do que nós temos hoje. Eu também concordo com você. Eu acho que é uma questão de mentalidade do brasileiro, né? E eu aprendi em todas as suas obras, que eu li todas, que a gente tem que investir em cultura do conhecimento, para a gente tentar, aos poucos, melhorar um pouco dessa mentalidade, né? Então, esse é o propósito, né? A gente fala muito de propósito, né? Nas todas as suas obras você fala muito de propósito, né? Então, esse
o propósito assim de fazer. Todo mundo pergunta por que você faz 2 masterclasses por semana? Porque a gente precisa de muito disso. Não só o tênis, mas o Brasil como um todo, em educação, né, investimento. Tem várias pessoas legais aqui, mas eu vou deixar já para eles falarem. Estou vendo o meu mestre Delta, Delta Vida mestre Hélio Lima. Hélio Silima está fazendo um trabalho exemplar no Alphaville Tênis Clube. Uma coisa que eu sempre falo, que o grande gargalo do tênis brasileiro está na formação. Exato. E o Hélio, a turma lá do Alphaville Tênis Clube, depois de 30 anos, né, de sofrimento, conseguiu entender isso. Hoje o Alphaville Tênis Clube, que era um clube que ninguém dava nada, hoje é o maior formador de jovens talentos, né, na parte de formação. E graças ao Hélio aí, é o Carlão lá, que estão fazendo um trabalho fantástico, né? Porque a hora que você concentra na formação, os talentos, eles desabrocham, entendeu? E aqui no Brasil a gente tem muito, por isso que a gente tem tanto garoto que acaba sendo número 1 do mundo, número 2 do mundo juvenil, mas eles não têm a base lá de trás. Aí chega no profissional, a hora que precisa pegar a bola de um jeito, não tem, porque não aprendeu lá atrás, né? Então, o Hélio está fazendo um trabalho fantástico lá. E você sabia que ele fez masterclass antes da sua, sabia disso, né? Tá gravado. Ah, legal. Tá lá no YouTube. A sua vai ficar depois da dele ali. E também a transição, né? O Edivaldo de Oliveira falou muito sobre a transição, né? Que antigamente vocês tinham muito torneio satélite aqui, né? E fazia ponto da ATP no Brasil, né? Hoje você tem que ir lá fora, né? Todo esse desafio, né? Muito louco do brasileiro, né? O tênis assim acaba sendo um sonho, né? E é um sonho muito difícil. As pessoas não têm noção de quanto custa desenvolver um tenista profissional, né? Você não começa no circuito profissional sem pelo menos $100 mil por ano mínimo para você, né? Quanto que é frustrante, né? Eu quando comecei a jogar um pouco de ATP, olha a Dênia aí, Dênia querida, beijo. Dênia falou. Dênia é queridíssima, sabe tudo de tênis. E as pessoas não têm ideia, né, do que é você chegar num país, jogar um qualify, perder na primeira rodada, e o próximo torneio está uma semana depois, você tem que ficar no torneio, treinando com todo mundo. As pessoas, né, a turma aí do vira profissional, número 1 do mundo, não tem noção do quanto que é sofrido, né, esse caminho, né? Por isso que os argentinos conseguem dar melhor que a gente, porque o nível de expectativa deles é muito menor, entendeu? E eles são mais pé no chão com relação a isso. Com certeza. Mas enfim. Eu vou pular várias perguntas e vou com uma aqui que tem tudo a ver. Qual que é a sua opinião sobre como a gente pode construir uma base de investimento e desenvolvimento que comece a viabilizar esses talentos brasileiros, encurtar o caminho, melhorar? Qual a sua opinião a respeito? Cara, é trabalho de formiga, né? É o trabalho que está sendo feito lá no Alphaville Tênis Clube, que já resultou aí na revelação do Rafinha, o Rafinha Azevedo, e na revelação do Lourenço Tacitano, canhotinho fantástico. No mesmo programa que aconteceu no Rio de Janeiro, todo mundo só fala do João Fonseca, mas ninguém vê o que foi feito pelo Bruno Bonjan, que é um Salib lá do Rio de Janeiro, que brigou com Deus e o mundo, lá com o Country Club do Rio de Janeiro, com um clube de tênis, estava dormindo há 50 anos, e aí ele pegou um presidente do clube que entendeu o que ele queria fazer, e deu a tarde do clube para ele, e dessa tarde tinha um garotinho chamado João Fonseca, e graças a esse trabalho de base, o João Fonseca saiu. Então, no fundo, não é complicado. O complicado é a cabeça das pessoas entenderem, né, que você precisa ter um presidente de um clube que dá uma oportunidade para as crianças, né? Você precisa ter um louco que nem eu para fazer acontecer. O Regis também faz parte desse clube de loucos, né, Regis? E você tem que ter um mínimo de estrutura, mas por incrível que pareça, cara, é tão pouco que a gente precisa, porque quando o pessoal fala na televisão, parece que a gente precisa de um caminhão de dinheiro. Tudo que nós precisamos é uma quadra, uma cabeça de um presidente ou diretor aberta, né? Um cara de nível técnico bacana, que foi o Teixeira, e as coisas acontecem, cara. Veio o João Fonseca, não é obra do acaso. O João Fonseca não é, o Guga não é obra do acaso, né? As pessoas só falam de Larry Passos, mas esqueceram que o Guga ficou 7 anos com o Carlinhos Alves, né? E formou todos aqueles golpes bonitos.
É tudo formação no final do dia. É tudo formação. E aqui a gente no Brasil tem mania de querer ir para os finalmente, já quer jogar final de Grand Slam, todo mundo já quer, já quer ganhar prêmio. Ninguém quer. Ninguém quer. É que nem filho. Você quer, quando nasce teu filho, fala assim, bom, me entrega quando ele entrar em Harvard. A gente sabe que não é assim, né? Tem que cuidar, tem que dar comida, alimentar, tem que ensinar. E aqui no Brasil não temos essa paciência. O brasileiro é muito ansioso com isso. E o João, de novo, né? Tanto é que na nova edição do meu livro Algoritmo da Vitória, e depois eu quero divulgar, a gente pode fazer até uma sessão, viu, Regis? Mas é claro. Para mais gente, eu estou republicando o Algoritmo da Vitória, atualizado, com a história do João Fonseca, inclusive, né? Incrível, você não precisa de patrocinadores, não precisa de nada. Você pega lá o próprio formador do Charlie aqui, o Mário Pérez. Cara, o indiano naquela época era o Kimair, Noel Freitas, tinha vários outros, né? Abobrinha, tinha muita base lá. Então, tudo que você precisa, sabe, caras dedicados como vocês, um clube que entenda e dá um pouco de prioridade pro tênis. O resto acontece, cara. Não precisa grandes mágicas, não, sabe? E se me permite, aí é minha opinião, tá? Já me falaram que eu não entendo nada de tênis, mas eu estudo tanto todo dia, né? Bom, enfim. Eu acho que também falta a união das pessoas. Sim, Os pais, todo mundo tem que se unir, entendeu? Tem que viajar para a Colômbia para jogar ITF Júnior e não tem dinheiro, vai um pai de tutor lá, mas todo mundo tem que fazer esses tênis que a gente fez agora no domingo, o pessoal começar a ir mesmo para conhecer as famílias e aí vai um treinador bom e começar aí depois vai o pai e o treinador da rodada na próxima, né? Fazer assim, uma turma mesmo legal, né? Sim, esse é outro exemplo da Argentina, né? Que os treinadores lá são muito mais unidos, eles competem entre si, mas eles também se ajudam, né? Aqui no Brasil, cara, é uma guerra entre os treinadores, entre clubes, parece que a gente tá querendo se matar, cara, a gente precisa se unir, né? Os argentinos viajam ficam 5, 6 no quarto, sabe? Um técnico conversa com o outro, fala, cara, eu acho que você precisa melhorar a esquerda, então aí você vê o resultado, né? Todo ano tem 7, 8 entre os 100 do mundo e nós temos um. Então essa parte da união é fundamental, porque senão nós vamos ficar batendo com a cabeça na parede, né? É uma pena, né? Porque é muito esforço para pouco resultado, né? É verdade, concordo plenamente. Eu vou também mudar um pouquinho e falar um pouco, agora voltando no nosso roteiro, da mentalidade de performance na carreira. O que você mistura entre o que você aprendeu no tênis, o que você vivenciou com gênios como Peter Drucker e todos esses grandes gênios da HSM durante a sua carreira, né, nessa parte aí, e que você pode trazer de riqueza para esses tenistas infantos juvenis que estão ouvindo a gente e para os pais? Tem as duas partes, né? A parte do esporte, como eu falei, é fundamental, né? De você procurar melhorar todos os dias, de você saber que você tem que treinar. Você precisa... Eu lembro que quando era moleque, né? Não tinha professor nem nada. Cara, meu apelido lá no Pinheiros era Sacola. Por que Sacola? Porque eu andava com uma sacola com 100 bolas de tênis e qualquer quadra que vagasse eu dava 200 saques todos os dias. Então é repetição, repetição, é correr atrás, né? Ter um objetivo grande. E isso, e com relação a isso vai para o trabalho também, né? Porque, pô, eu tô toda. Você pega, por exemplo, minhas palestras, eu desenvolvi acho que umas 12, 13 palestras diferentes. Agora vão ser 13 livros. Para mim, todo livro tem que ser melhor. Todo livro tem que ser melhor, entendeu? Então, isso vem do tênis, né? De querer melhorar todos os dias, né? Eu lembro que eu entrava na quadra, puta, como é que eu posso melhorar o voleio? Como é que eu posso melhorar a esquerda? E você começa a transferir isso, sabe? E esse tipo de mindset é fundamental para a nossa melhoria. A outra coisa que o tênis também me ensinou é como o tênis pode abrir portas. E eu lembro que eu entrei na Harmonia, eu não era ninguém, era bem um dos melhores do Brasil aí no 16 anos. Mas, cara, o tênis me deu a oportunidade de fazer sauna lá com o Zé Emílio de Moraes, jogar com o Fernando Gentil, o pai, dar aula pro Chiquinho Scarpa. Cara, isso aí me abriu portas de relacionamento que não tem preço, entendeu? Isso aí dá muito mais resultado que ganhar um grande slam, acreditem, né?
Então, assim, olhar o tênis por esse ângulo, o problema é que aqui no Brasil, os caras olham muito assim, ou é top 100 ou não é tênis, entendeu? Eu lembro que tinha um garoto lá no Harmonia, muito querido, o Lucas Coelho, e eu lembro que ele tinha um futuro super promissor, mas ele falava assim, ou eu sou o número 1 do mundo ou paro de jogar tênis. Eu falo, Lucas, não pode ser assim, cara, a vida não é assim, entendeu? O que vai fazer quando você tiver um filho né? e ele não for número 1 do mundo? Você vai jogar ele no lixo? Entendeu? Então, essa ansiedade aí que a gente precisa aprender, e o tênis me ensinou, e eu comecei a olhar, como o Marcelão Meyer fala, né? O tênis é muito mais do que um esporte, né? Se a gente começar a ter uma vida um olhar mais ampliado, a gente vai conseguir coisas muito legais, né? Você pega a turma lá por exemplo, você pega a turma lá de Londrina, no Marcelo Tebet. Cara, ele tem uma academia, o objetivo dele é mandar jovens fazer faculdade no exterior, ponto. Não tem nada de obcecado, número 1 do mundo, Guga, João Fonseca. E já mandou, puta, sei lá, 200, 300, cara. Sabe? Então a gente tem que baixar um pouco essa expectativa, e quando você baixa a expectativa, algo incrível acontece, sabe? É verdade, eu não imaginava que eu ia conhecer tanta gente fantástica no tênis quando eu comecei esse projeto. É isso mesmo, você tem que ir não esperando nada e trabalhar, né? Eu vou fazer a pergunta do Macleon aqui, né? Ô, Macleon, vou fazer sua pergunta aqui, ó. Salib, você tem um olho clínico para detectar possíveis talentos no tênis. Qual o conselho que você dá para os pais de tenistas que estão desenvolvendo seus filhos aí com os grandes treinadores? A idade que ele está colocando aqui é de entre 10 e 12 anos, mas eu acho que vale para todo mundo, né? Eu sou obcecado na formação, né? Ter certeza que os treinadores que estão em volta entendam do trabalho de base. Os pais também precisam se educar para entender se o treinador ou a treinadora faz sentido, né? Se tem o conhecimento técnico, né? Para se desenvolver. Também você ficar de olho na criança, porque o que eu mais vejo é que tem pais que querem mais do que o filho, entendeu? A gente mais vejo. Querem mais que o filho, então não adianta. Os pais querem se realizar em filme assim, cara, tem que deixar a criança reagir. Se a criança chega com 12 anos, não está muito afim, deixa, vai fazer outra coisa, mas fica lá, obriga e tal, entendeu? Então é um conjunto de coisas para deixar. O papel assim, eu digo que meu pai, ele não entendia nada de tênis, mas ele foi o melhor treinador que eu já tive. Ele me inspirava. Assim, o papel dos pais não está em ensinar a parte técnica do tênis. Se souber, ajuda. Mas o principal é inspirar, porque a hora uma pessoa inspirada, ela faz qualquer coisa. Eu lembro que eu era um cara super limitado tecnicamente, mas eu olhava pro meu pai, cara, puta que pariu, eu sentia que eu tava no topo do mundo, sabe? Esse é o papel dos pais, é inspirar as pessoas, sabe? Os jovens. E depois deixar os jovens irem. Não adianta ficar forçando a barra, né? É isso aí, é isso aí. Bom, eu ia só concluir com uma parte que eu li sobre todos os seus livros, né? Eu acho que o algoritmo da vitória foi todo baseado no tênis, né? Porque você fala de resiliência, foco, vitalidade de longo prazo, nada maior que o tênis, né? Todos os esportes, você fala de todos os esportes do livro, mas é o tênis, né? Vamos ser sinceros, né? É verdade. O algoritmo da vitória foi o meu xodó, né? Eu escrevi, já são 11 livros, tem 2 a caminho. Mas o meu xodó é o algoritmo da vitória. Por quê? Porque eu sou do esporte. E como eu nunca tive treinador mesmo, de verdade, né? Nunca tive um Kimair como treinador. Eu tive muito bons amigos, né? Lá atrás, o meu treinador nos Estados Unidos, naquela época, você tinha bons organizadores. Mas os meus técnicos não sabiam nem jogar tênis, entendeu? Então, assim, eu parei minha carreira com 21 anos, todo estourado. Eu joguei um tênis respeitável, cheguei a incomodar muita gente, né? Mas sem saber até onde eu poderia ter chegado. Eu falei, puta, e se eu tivesse um técnico que tivesse me ensinado a volear direito, ter uma esquerda melhor, sabe? E aí eu comecei falei, vou escrever um livro sobre treinadores de tênis. Aí eu percebi que a semelhança entre os de tênis, basquete, vôlei, futebol era muito, muito única, né? E aí me motivou a abrir um pouco o leque aí de esportes e o que eles fazem para ter equipes de alta performance, para desenvolver talentos, né? Na sua formação, no seu desenvolvimento mental,
na parte física, o trabalho físico e mental simultaneamente, né? E aí foi na verdade, aí eu percebi que não tinha nada, não tem uma literatura, né? Você pega, por exemplo, aqui eu tive com o presidente da CBF nos Estados Unidos, né? Ele estava falando assim, que se você pegar assim para treinadores de futebol no Brasil, qual é a literatura que você tem para eles? Nada, você não tem um livro. Né? E agora eu estou conversando com ele e falei, cara, por que não dá um algoritmo da vitória para todo mundo, né? Então, enfim, é mais ou menos isso. Eu acho genial. Deixa eu só ver aqui, mestre, que tinha um tempo muito curto, né? Vamos ver as perguntas do chat. Que história inspiradora, Cristiana Thomas Saad. Guilherme Petrella, como avaliar o trabalho psicológico do esporte? Indicadores, metodologia? Opa. Como avaliar o trabalho psicológico do esporte? Se você tem algum indicador, alguma metodologia. Guilherme Petrella. Tem o algoritmo da vitória, tem um capítulo inteiro, né? Tem o Kaizen mental, tá tudo ali, né? Que a parte mental não é só mental, é física junto, é o corpo e a mente jogando juntos. E você tem especialistas fantásticos, né? Por exemplo, aqui no Brasil nós temos o Nuno Cobra e o sucessor dele, o Nuno Júnior, né? Os caras sabem tudo, né? Você tem o Jim Lohr, também americano, você tem caras que são fantásticos nessa parte psicológica e mental. Eu acho que um grande erro que os pais fazem é botar um psicólogo normal para um filho ou para uma filha, né? Não é assim, né? A pessoa tem que entender, a pessoa que prepara você mentalmente, ela tem que entender da tua relação corpo-mente, entendeu? E, geralmente o psicólogo, ele só entende da mente, não sabe que é esportista, né? Então tem todos, e de novo, o grande coach, ele não delega esse trabalho para um psicólogo, um psiquiatra. Ele pega a ajuda deles, mas ele mantém sob controle, entendeu? Entendi. Então, é um trabalho importante, mas é um trabalho que tem que ser feito assim, com calma. Principalmente esperar a criança estar em nível de competição forte, entendeu? Não sair logo no começo, com 10 anos de idade, fazendo sessão com psicólogo, que não vai dar certo. Uma equipe, né? Uma equipe multidisciplinar, né? Aqui o William Braga Neves, ele pergunta, Salib, quando saber que o treinador está saturado para conseguir desenvolver um atleta que já está em um nível melhor que o ritmo do treinamento que ele está aplicando? Cara, isso é experiência, né? Se você não vê o treinador empolgado, inspirado, se você não consegue ver se ele está inspirando o seu pupilo ou pupila, cara, já deu, né? Já deu, né? Então... Saturou, né? Já deu. Isso é atitude, né? Atitude hoje em dia é óbvia, né? Então, se o cara não tem atitude, né? De ir atrás, de ficar mais tempo, se dedicar. O treinador, ele é um sofredor, né? Porque ele se doa muito e ele não recebe pelo que ele se doa, sabe? Não sei se você entende o que eu estou falando, né? Entendi. Ele tem que dar muito mais, né? Quanto mais o Mário Pérez se doou, né? E tantos, o Larry Passos apostou a carreira inteira do Guga. Se o Guga desse errado, ele tá pobre, assim. Então, o treinador que é bom mesmo, ele tem que ser um doador. Se vai dar certo ou não, é outra história, entendeu? Mas o treinador, grande treinador, ele tem que ter um coração gigante, tem que se entregar e às vezes acontece de sofrer muito, porque chega lá, o cara bota o cara lá em cima, que nem aconteceu agora com o João Fonseca, né? Botou o Ricardo Teixeira, não, o Guilherme Teixeira botou o João Fonseca de 30 do mundo, todo mundo falou, não, agora ele precisa trocar de treinador. Mas quem disse? Quem disse que ele precisa trocar de treinador? O cara tá lá correspondendo, né? Tá crescendo, tá estudando. Se o treinador acomodar, já é outra história. Mas no caso dele, não. Cara, assim, meu cara técnico, ele entrega toda uma parte estatística. Toda vez que o João vai jogar, ele sabe todos os números do adversário, todos. Direita, esquerda, slice, saque, percentagem, tudo. Cara, com uma leitura dessa fica mais fácil, né? Agora, quem disse que precisa sair do Guilherme Teixeira
se o cara te botou lá de 30 do mundo, né? Entendeu? Tô louco, né? Ele tá com fome, né? Eu acho que a palavra fome é bem legal para essa questão. Obrigado. Aí, Mário Andrade, ele comenta qual o caminho do tênis universitário. Ele falou muito disso, mas quais os conselhos? Bom, Mário Andrade, primeiro, eu gostaria de te convidar a assistir a Masterclass do Gustavo Zanetti, porque lá tem Isso. tudo passo a passo do tênis universitário, por exemplo. Posso resumir rapidamente. Para os meninos, eles precisam ter um UTR. Hoje, o que baliza o Universidade dos Estados Unidos, um ranking UTR de 11 para cima. Precisa passar num teste como o TOEFL, que o mestre Salib Neto falou, e ter esse teste de proficiência. Hoje tem outros, como o Duolingo também, né? Depende de qual universidade vai aceitar, e ter um histórico escolar aí a partir do nono ano até o terceiro colegial, fantástico, onde algumas das matérias do currículo brasileiro, e pode ser qualquer escola, você consiga fazer uma média global que dê um grade A, né, uma A, né, que é de 8,5 a 10, assim, já traduzindo para as notas brasileiras, né, de média global, né, além do B, o B também é aceitável, que é entre 7,5 e 8,5, se eu não me engano. Então, acho que eu resumi aí o que o Gustavo Zanetti falou, que tem que ter todo esse conjunto, né, de coisas, e as universidades, e precisa aprender cedo, né? Se você sente assim que você tem um jovem que gosta de competir, que tem um nível bom, que está afim, você tem que começar a ver cedo isso. Com 12 anos já tem que começar a mandar o jovem lá. Eles têm camps no verão, que é super baratinho. Você pode ficar dentro da universidade jogando um mês inteiro, entendeu? Para você aprender como é que é. É uma coisa assim que vai desenvolvendo aos poucos. O que não pode acontecer é você chegar com 18 anos e falar, quero estudar nos Estados Unidos. Aí fica muito complicado, né? É um processo que ele tem que ser, né, aos poucos, colocado, preparado, né? Tem uma menininha que eu brinco, né, que é a última que eu ajudo, mas sempre aparece mais um, né? Que é a Laís, como é que é o nome da Laís? A Laís Lobo, né? E a Laís Lobo, eu falei, cara, vai ser duro arrumar uma bolsa para ela. Cara, a menina é tão esforçada, mas tão esforçada, que o Zanetti botou o olho nela e falou, cara, nós vamos arrumar uma divisão 1 para ela, né? Mas ela é muito esforçada, cara. Então, assim, chega na hora, o jovem tem que mostrar que ele tá afim. Não adianta o pai querer, a mãe querer. Tem que demonstrar, fala, cara, o jovem tem que encher o saco do pai e da mãe, entendeu? O pai e a mãe conseguem chegar até um certo ponto, depois não consegue mais, né? Então, mas é toda uma fase de preparação, com calma, né? Mostrando essa possibilidade. Agora, o tênis universitário americano, ele já está subindo de nível, né? Porque mudou a lei nos Estados Unidos e os atletas agora podem receber dinheiro, né? De Exato. patrocinadores, de torneio. Antes era tudo limitado. Então, o que está acontecendo hoje, que são muitos jogadores que estão entre os 200 do mundo, que estão preferindo jogar universitário, porque eles têm, além de todo o estudo, eles ganham uma grana, dependendo do nível deles, do que ficar se matando no circuito aí, entendeu? Então, o nível está subindo demais, assim, né? Demais, assim. Eu estou assustado com o nível que eu estou vendo, sabe? Porque no futebol americano, você pega, por exemplo, um quarterback lá, desse time que ganhou agora a final do college, né? O cara ganha $2 milhões por ano. Lógico que é futebol americano, né? Não é tênis, né? Tenista, você pega aquele garoto Pedro Rodrigues, que é um baita de um juvenil, transição para profissional, ele tá ganhando toda a bolsa dele, pelo menos eu ouvi falar, né? A bolsa dele totalmente completa e mais $35 mil por ano lá para jogar. Pô, eu não sei se ele vai para o circuito, consegue pagar todo o desenvolvimento dele e ainda sobrar $35 mil, entendeu? Eu não sei se acontece isso. Então, o que acontece? Os jogadores vão ter mais tempo agora, porque você sair do juvenil, entrar no profissional é um grande erro. Com raríssimas exceções, que nem foi o Guga, o João Fonseca, mas são raríssimas. E a gente não pode levar a nossa vida para coisas que tem 0,001% de acontecer. A vida já é desafiadora, você tem que ir com uma percentagem maior, né? Por isso que o caminho do tênis universitário e vai ser cada vez mais forte agora, porque o pessoal já está pegando, né? Sabe que o cara prefere ficar
jogar numa universidade com tudo pago e ainda ganhar uma grana, do que ficar no circuito de 200 do mundo no sufoco, entendeu? Indo de país para país, perdendo a primeira rodada, entendeu? Então a gente vai ver aí uma competição mais feroz ainda dos Estados Unidos. Mega respondido. Agora eu vou abrir, então, para grandes personalidades aí que fazem parte do nosso grupo aí. Quem quer começar? Tem Mestre Imair, tem Delta Viliscusa, que prometeu para mim que ia falar hoje, hein, Delta? Ó, tem mais espaço para 2 perguntas aí. Tem que voltar aqui, que eu tenho com certeza. Um compromisso. Não, por favor, quem quiser abrir o áudio. Porque de pergunta já foi. Não vou fazer uma pergunta para o Salib, mas eu vou dar os parabéns para o Salib pela carreira dele, por toda a trajetória, né, desde pequeno acreditando. E tem algumas coisas importantes que tem que ser faladas. Em primeiro lugar, o jogador ele tem que amar jogar tênis, tem que vir do coração dele. E o grande objetivo não é ser profissional. O profissionalismo. Alguém está com o microfone ligado aí, hein? Pede para desligar o microfone. Eu acho que é o Mestre Salib, eu acho. Deixa eu ver. Eu tô quietinho aqui, eu tô ouvindo só. Também. O seguinte, eu acho que, em primeiro lugar, é o amor no processo e o tênis profissional vai ser uma consequência. O tênis universitário vai ser uma consequência. E o cara tem que amar entrar na quadra, treinar todo dia. Obviamente, tem que ter um técnico muito envolvido com ele mesmo, né, ou com um grupo de trabalho que é sempre melhor do que individual. Então, essa é a minha posição aqui. Fora dar um grande abraço no Salib, boa sorte. O livro está saindo? O meu capítulo vai sair ou não vai? Vai sair. O Charlie faz parte do livro, né, de um capítulo extra. Charlie Brown entrou, chama de Charlie Brown, faz 100 anos. O Bruno Bonjan, formador do João Fonseca. A Magic Paula também entrou. O André Heller também entrou. Não, o livro só tem craque, cara. Impressionante. O meu editor falou que a conversa com o Charlie foi a melhor que ele teve. Então, pessoal, vocês não têm ideia do que nós temos aqui. Vocês não têm ideia, assim. Eu fiquei assim, estupefado lá em São João da Boa Vista com o nível de conhecimento que o Charlie tem. E tem minha reverência aqui. A gente sabe sim, ele tá no grupo todo dia lá. E o Carlos, logicamente diferente. Mas vamos além aqui. Além disso, o áudio, Gustavo. Nossos áudios estão ligados aí todos. Então, aí só para complementar aí, o Imaíra bastante, eu conheci ele nessa primeira etapa da CPT e foi sensacional. E Salib, tem mais uma pessoa que quer dar um alô para você. Opa, agora sim. Tá aí, pô. A outra metade tá aí. Os negócios do Brasil pelo tênis e que você faça muito mais ainda. Seus livros são demais. Beijo, querida. Pessoal, olha, Regis, parabéns mais uma vez por você conseguir colocar tantas pessoas falando tantas boas coisas para os pais, 700 pais, 700 participantes do grupo que você já tem aí junto com você, porque você é o presidente do grupo, com certeza, e parabéns. Deixando um abraço para todo mundo, Salib, um forte abraço, boa semana para você. Um abraço para todos. Obrigado. Qualquer coisa, me dá um oi aí no Instagram, no LinkedIn, vai ser um prazer falar com vocês, tá? Parabéns, Salib, valeu, muito Tchau, bom. Tchau, querida Dênia, um beijo grande, saudades de você. Beijo grande, viu? saudades também, muito legal aí suas colocações, obrigada. Obrigado, querido. Tchau. Obrigado. Tchau, pessoal. Tchau, Regis. É isso aí. Obrigado. Obrigado, pessoal. Valeu aí. Foi excelente, né? Valeu. Obrigado. Uma boa semana a todos.